Cara, e hoje você fala, você tá nessa parte cara, da Experiência Sky, digital. experiência digital na Sky. Certo. O que você percebeu que mudou aí desse tempo que você tá lá agora, da experiência digital? Porque é nova essa pegada, não é? Sim, sim. Acho que é um movimento que muitas empresas passaram e estão passando ainda, porque isso não acabou, que é o movimento de transformação digital. Né? E muito se fala sobre transformação digital, acho que é importante falar até algumas coisas, o que não é transformação digital, antes de falar o que é transformação digital. Legal. Transformação digital não é uma coisa só de máquinas. Pelo contrário, a transformação digital é feita por pessoas. No fim das contas, quem opera aquelas máquinas ali, aqueles códigos, aqueles desenvolvimentos todos, são pessoas. Então, são pessoas que vão estar ali, vão colocar a mão no código, vão colocar um direcionamento para o que uma interface tem que fazer, vão desenhar uma experiência ali por trás e isso vai chegar até o cliente final. Acho que tem uma coisa importante também para falar sobre transformação digital, que tem empresas que já nasceram digitais. A gente vê aí as grandes fintechs, as novas empresas, startups que já nascem, né, totalmente digitais, então é muito mais fácil para essas empresas, elas sequer passam por uma transformação digital. Eu diria que elas passam por um nascimento digital. Já é o DNA delas, totalmente. Elas nascem assim. Já nascem assim. Mas a gente tem empresas como a Sky e outras enormes empresas do Brasil e do mundo que têm um legado analógico, têm um legado que precisa ser transformado digitalmente. E aí entra talvez uma das... né, eu gosto sempre de falar a verdade, não tem problema de mentir aqui, que é transformação digital ela é excelente para o cliente, claro que é. Mas a transformação digital para as empresas, para as companhias, é redução de custo. Quando você leva um serviço que antes estava sendo feito pelo call center, ou que esse cliente precisava ir numa loja, ou numa agência bancária, ou onde quer que seja, isso custava mais caro para a empresa. Então, existe um interesse da empresa, óbvio, de melhorar essa experiência, mas está atrelado diretamente a uma redução de custos. Né? Então, essa às vezes é uma verdade que não é falada sobre a transformação digital e que a gente agora, né, quando fala isso, você fala assim, pô, então é por isso que a empresa está investindo em transformação digital. Não é barato investir em transformação digital e eu participei aí dos últimos 4 anos, né, e a transformação digital na Sky começou há uns 5, 6 anos, então eu transformei nos últimos 4 anos eu estava lá. Envolvido nesse processo dentro da empresa. Vocês vieram antes, porque muita gente esperou, vamos falar assim. Na pandemia a gente viu todo mundo se movimentar para isso, correr nessa direção, mas antes não era todo mundo que já estava assim. E vocês vieram antes, né? Já tava... Viemos antes, sim, e que bom que a gente veio antes, porque a gente estava muito mais preparado. Né? Certamente. Assim, a pandemia é talvez os maiores cases de digitalização forçada do mundo, porque aqui no Brasil, como todos lembram, a gente teve auxílio emergencial para as pessoas com Covid, e isso obrigou as pessoas a baixarem o aplicativo da Caixa Econômica, se cadastrarem, pessoas que não tinham nenhum letramento digital precisaram passar por isso. Então, o Brasil passou por uma digitalização muito forte que não estava acostumado a passar. Mas, antes disso, muitas empresas já tinham iniciado e já tinham começado esse processo de transformação digital, e a Sky certamente foi uma delas. E acho que importante dizer é justamente esse componente da experiência do cliente. O que eu vim trazer aqui é como garantir que uma transformação digital não seja apenas redução de custos, mas que ela também tenha o componente de experiência do cliente junto ali naquele processo, para garantir que aquele processo aconteça e que o cliente seja lembrado, que não seja um processo que a gente chama muito de company-centric. A gente deve ver muito escutar falar de centrado no cliente, Todo instante. E tem muito processo que é centrado na empresa, para resolver o problema da empresa e não do cliente. Então, por isso que as áreas de experiência do cliente, experiência do usuário, são tão importantes nas empresas, principalmente nesse momento de transformação digital que estão todas passando. Ô, Tiagão, mas assim, cara, você consegue reduzir o custo da empresa... Mas não é só isso também, né? A hora que você faz essa transformação, você está cuidando ao mesmo tempo do seu cliente para manter ele ali, né? Que cliente é o principal ativo de uma empresa. Com certeza. Né? Venda, né? Se você não tem um cara lá, não consegue faturar, a empresa não existe. Então tem essa preocupação no cliente o tempo todo também, né, cara? Sim. O cliente, eu sempre falo isso lá
em todas as empresas que eu já passei, hoje estou na Sky, o cliente é quem paga meu salário. É. E paga o salário de todo mundo que está ali. Se ele não pagar a fatura no final do mês, não estiver feliz, a empresa fecha e a gente não recebe salário. E o que é importante da transformação digital é garantir que ela não seja somente uma pavimentação. E o que eu quero falar com isso? Pensa numa rua hoje que está esburacada, que o encanamento embaixo está prestes a estourar, e aí você vai e simplesmente passa um asfalto por cima. Se você faz só isso, se você só passa esse asfalto por cima, sem olhar o encanamento, sem olhar os buracos, sem olhar se aquele piso, se aquele solo está com infiltração, etc., aquilo desmorona. Então, a transformação digital ela não pode ser só esse asfalto que você passa em cima. E aí que entram as camadas do design de serviço, da experiência e tudo mais, o que é fundamental andar lado a lado com a transformação digital. Nossa, então deve ser mais difícil ainda, né? Porque a maioria das pessoas só quer fazer esse recapear, né? Não quer fazer a estrada do zero de novo, né? Exatamente. Lá na frente perde dinheiro de novo. Cara, eu vou até aprofundar, já que você está falando do recapeamento aí, é a parte interna ali mesmo, porque tem gente que nem percebe que o encanamento vai estourar, né? Exato. E faz ali, mantém aquele assalto ali e não tá vendo que vai perder tudo que tem. Exatamente. E esse é o grande trabalho da experiência e do design de serviço, que começa quando você, antes de transformar algum processo, alguma experiência em algo digital, a gente primeiro identifica todo aquele processo internamente, quais são os sistemas que são afetados, quais são as áreas que participam daquele processo, para entender se aquilo ali está azeitado a ponto de conseguirmos transformar aquilo em algo digital. Então, se o processo já não funcionava ou estava com algum tipo de fricção, algum tipo de atrito para o cliente, antes mesmo de ser digitalizado, quando ele for digitalizado, ele vai carregar os mesmos problemas. Se não no início, um pouco mais para frente ele vai. Então, não adianta só ter talvez ali um aplicativo bonitinho, um site incrível, colorido, super usual, se o que está por trás ali, o desenho do serviço, não está correto ou não está 100% ali solucionado, digamos assim.